Fala aí pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa edição limitada em comemoração ao mês da administração, aqui do nosso podcast Laboratório de Gestão. Hoje estamos aqui com o Wagner Salles, professor. Prazer, meu. Obrigado aqui pela sua presença, já de cara aí te agradecer. Imagina. E novamente, galera, estender o convite a vocês. A gente está tendo durante o mês da administração aqui na Universidade Veiga de Almeida uma série de eventos em comemoração ao mês da administração, mas principalmente para o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os alunos e quem quiser também participar. O evento é aberto, então não necessariamente precisa ser alunos de administração da Veiga de Almeida, pode ser alunos externos, alunos de outros cursos, então todo mundo está convidado. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês participarem, se inscreverem nos eventos. Lá também tem a agenda de todos os eventos que a gente vai ter durante a semana e o mês da administração, na verdade. Então vai ter palestras, vai ter oficinas, workshops, treinamentos, então tem bastante coisa legal, inclusive aqui o nosso podcast. E aí aqui hoje a ideia, com o Wagner, né, Wagner? Novamente obrigado aí pela sua presença. Falar um pouco sobre habilidades comportamentais que a gente precisa ter enquanto profissionais, né, seja de administração ou seja de outras áreas também, mas principalmente habilidades que o mercado valoriza muito, algo que está muito na moda hoje, né? O que são essas soft skills, né? Esse termo que todo mundo usa, né, em inglês, que todo mundo adora usar termos em inglês no mercado corporativo. O estrangeirismo, né, tá super na moda. Falar um pouco, esclarecer um pouco para a galera que não está muito ambientada ou então de repente ainda não ingressou no mercado de trabalho ali, não sabe exatamente como que funciona o mundo corporativo. Então a ideia é a gente passar um pouco sobre esse tema de gestão de carreira, como desenvolver essas habilidades, quais são essas habilidades e falar um pouco sobre esse grande tema central que é você ter uma gestão de carreira boa, né? Você desenvolver isso durante a faculdade. Então, novamente, cara, obrigado pela sua participação, sua disponibilidade, mas antes da gente entrar de fato aqui no tema, se apresenta para a galera. Fala um pouquinho aí a sua trajetória, a sua experiência. Quem que é o professor Wagner Salles? Falar da gente é sempre ruim, né? Fica uma coisa estranha, assim, mas enfim. Antes de tudo, obrigado, né, pelo convite. É um prazer estar participando aqui desse produto do curso de administração, falando com vocês que são alunos, né, estão se preparando no mercado de trabalho para esse campo da gestão, que é realmente um campo complexo, bem abrangente, então tem algumas coisas que a gente realmente precisa conversar um pouquinho mais. Bom, minha trajetória, vamos dizer, formação no campo, né, linear no campo da administração, com graduação, pós-graduação, lato sensu, mestrado e doutorado depois. No meio corporativo eu já atuei com equipes, né, de tanto comercial quanto prevenção jurídica. Depois eu migrei para o mundo acadêmico, né, eu comecei dando aula no ensino à distância, né, numa tutoria em ensino à distância, e depois migrei para o presencial, né, e finalmente aí pós-graduação também. Hoje eu sou professor, sou pesquisador lá na UF, né, Universidade Federal Fluminense. Estou lá em 2 grupos de pesquisa, na Escola de Administração e na Escola de Sociologia. Passei aqui pela casa, pela UVA, né, entrei aqui em 2014 e me desvinculei agora em 2024, mas é sempre um prazer. Então, a porta está aberta, significa que a gente está bem aqui, né, que a gente está à vontade, né, estou autorizado a voltar aqui. Então, fiquei aqui 10 anos, contribui muito, a EV contribui muito para mim. Também hoje eu estou atuando como servidor público na faculdade da Rede FATEC, né, que é a Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio. Lá eu sou coordenador de pesquisa e extensão. Também estou na coordenação da Comissão de RH do Conselho Regional de Administração, aqui do Rio, o CRA. E disponível para projetos, palestras, eventos, sempre que aparece. Podcasts, né, nesse mundo da administração, mas minha área sempre foi mais RH, sempre foi mais gestão de pessoas. E área de gestão estratégica como desdobramento, porque a área de RH hoje é muito mais estratégica. Então, né? Acaba conectando. Exatamente. Nas mídias aí, até aqui pela casa mesmo, até pela Veiga, já participei de vários veículos, Jornal Globo, Extra, Forbes, Valor Econômico, Correio Brasiliense, debate na Câmara de Deputados, Câmara de Vereadores aqui do Rio. Então, assim, tem vários produtos que a Veiga contribui muito para a minha carreira e esse mundo da administração me ajudou também a produzir esse material todo e contribuir para essa formação dessa galera. Estamos muito bem acompanhados, então, aqui hoje. Acho que você vai ser a pessoa perfeita para falar um pouco para a gente desse tema, né, desse cenário, né, que a gente fala muito. Então, acho que para a gente começar então o bate-papo, até trazendo um pouco dessa sua experiência, antes mesmo da gente entrar aqui no tema, eu gostaria de dar um passo atrás, perguntar para você primeiro o que te motivou a seguir essa carreira dentro de administração, como você falou, né, muito mais voltada hoje para gestão de pessoas, gestão de RH. O que te motivou lá atrás, olhando assim, poxa, o que eu quero seguir da minha carreira, o que eu quero ser quando
eu for de fato ali um profissional já bem sucedido, o que te motivou a seguir essa carreira que está hoje, né? A gente vai falar até um pouco mais nos próximos episódios, então fiquem ligados aí, que a gente vai falar bastante sobre a administração como um todo, mas a gente fala muito de administração hoje em dia no mercado e a gente ouve muito aquilo de quem está fazendo administração é porque não sabe exatamente o que quer, está perdido, né? A gente vai falar sobre isso nos próximos episódios. Mas queria te perguntar um pouco disso, da sua percepção e da sua visão de vida. Por que você escolheu essa carreira da administração, né, de uma forma mais abrangente e também agora com ênfase em gestão de RH, de recursos humanos? Quando eu me formei em administração na graduação, o mundo era outro, né? Porque pela minha carinha, né, eu não sou mais novinho assim. Eu comecei minha faculdade em 1999, terminei em 2003. Ali na virada do século, né, pode dizer agora, na virada do século que eu fiz minha faculdade. Então, naquele contexto, a gente tinha uma mudança no campo corporativo muito grande, assim, né, de muitas tecnologias chegando, o advento de coisas pela internet também aumentando. Eu nunca tinha pensado, na verdade, né, sobre qualquer outra graduação que não fosse esse que me proporcionasse a preparação para entrar no mercado de trabalho. Então, nessa época, a escolha de fato foi pela administração, pelo contexto mais abrangente, ou seja, eu poderia ver esse mundo corporativo, né, de alguma forma. Naquele momento, nunca pensei em ser gestor, mas sim de me preparar para esse campo corporativo. E conhecer de fato o que é esse mundo corporativo, né, quais são as áreas de administração, etc. Ali na época, essa minha graduação ela só nos dava 3 possibilidades, né, onde eu fiz a faculdade, que era finanças, marketing ou logística. Não tinha RH naquela época. Aí naquela época eu fiz uma ênfase em marketing e foi na minha pós-graduação, que eu fui fazendo na Fundação Getúlio Vargas, que ali eu comecei a descobrir um pouquinho mais sobre a área de gestão de pessoas, não tanto o RH especificamente, né, que o RH foi até por conta da carreira, se aproximar da área especificamente, mas algo mais amplo que é a gestão de pessoas. Eu sempre gostei de coisas ligadas a pessoas, né? Essa questão de relacionamentos, questão de lidar com as pessoas. Sempre me atiçou uma curiosidade. E, apesar de não ser modismo, também na época as teorias de liderança também estavam muito em voga, né? Hoje também, mas na época tinha umas descobertas novas, então aquilo me chamou mais a atenção. E ali foi o gatilho para eu começar, de fato, a caminhar nessa área de gestão de pessoas. Eu tinha a professora na pós, a Benilda Bezerra. Ela foi professora aqui, né, na casa, ela coordenava o curso de gestão de RH, e ela foi minha professora na pós. E aí eu conversando com ela na pós-graduação, perguntando algumas coisas e tal, ela ficou assim, né, pô, interessante alguém perguntar ou, né, se interessar tanto área, assim, né, pela área. Me deu algumas dicas, alguns materiais e tal, e anos depois, quando eu terminei meu mestrado, foi ela que me trouxe para trabalhar aqui na Veiga, porque ela era coordenadora. Legal. Do curso de RH, aí eu entrei na área de RH e aí foi só deslanchando. Daí pra frente só seguiu. Então foi uma coisa um pouco natural, foi meio descobertas no meio do caminho, mas também foi uma coisa um pouco mais de aderência. Assim, aproveitou me chamava mais as oportunidades e viu como que essas oportunidades elas se encaixavam também com as suas preferências, com os seus gostos, né, e até mesmo visão de vida. Né? E claro que assim, se eu tivesse pensado num plano de carreira seria muito mais fácil, mas há 20 anos atrás você não pensava tanto em plano de carreira, hoje né? Não se falava tanto. Isso, né? Hoje a gente fala muito mais porque eu faço, né? Eu sou orientador de carreira também, eu faço muito nessa discussão no sentido de não deixe que o trabalho leve a sua vida a reboque, tem que ser o contrário, né? O nosso trabalho, o nosso emprego, a nossa carreira é um pedacinho da nossa vida. Então as suas escolhas profissionais elas têm que ser compatíveis com o restante da vida que você tem. Cuidar dos seus pais, se você vai casar, se vai ter filhos, se quer ficar na sua cidade, se quer se mudar. E esse teu projeto de vida, ele tem que ser compatível com as tuas escolhas profissionais que virão pela frente, né? Então, naquela época, a gente não tinha isso. Então, era muito mais, então, qual carreira que eu quero e depois o resto eu vejo. E no meio do caminho, com gestão de pessoas, ficou mais fácil você perceber algumas coisas. Fica mais fácil você entender quais são as escolhas, né? Quais são as oportunidades que mais contribuem para a sua vida pessoal. E foi dando certo. Acho que você tem esse olhar mais humano, né? Quando você entra nessa área, exatamente. Você acaba entendendo um pouco mais como que funciona. Cogitei a fazer psicologia, mas aí falei, não, psicologia. Eu ia te perguntar justamente isso, se você chegou a pensar em algum momento. Eu tenho um flerte com a psicologia ainda, né? A gente, na área de gestão de pessoas, estuda muito, né, sobre conteúdos da psicologia, não querendo me fazer de psicólogo aqui, óbvio que não, claro. Né? A gente tem limites claros, a gente respeita muito o trabalho do psicólogo no campo da administração, que é essencial. Também, né? Exatamente. Mas eu tenho esse flertezinho ainda. Um dia, se eu tiver ainda algum tempo sobrando, eu consigo fazer, de repente, uma faculdade de psicologia, mais para
a questão da curiosidade, né, e de aprofundar algumas coisas. Não, Mas na pós-graduação, no mestrado, me aprofundei em algumas coisas. A psicodinâmica do trabalho ajudou muito, né, que é um conceito da psicanálise que ajuda na gestão de pessoas. Então, elas estão ali grudadas uma na outra na carreira inteira. E isso você teve durante essa sua trajetória também acadêmica, Isso. voltada para a gestão de pessoas, não Isso. somente na sua experiência profissional. Né? Exato. Você foi se especializando ali durante... Porque no meu mestrado, a minha pesquisa, ela trabalhou um perfil de liderança a partir de uma ótica dessas que a psicanálise dá pra gente, que é a inteligência prática. Ou seja, por mais que eu ensine você a ser gestor, você não tem uma cartilha dizendo exatamente o que você tem que fazer na prática. Você tem que... São situações... O mundo real, ele é imprevisto, né? Mas como é que o gestor toma a decisão no campo da liderança sem estar preparado para isso, né? Vai cair no campo mágico da vocação, né? Ah, não, sei lá, se líder, então para isso. Não funciona assim. Então, essa minha discussão no mestrado foi sobre essa ótica de como é que esses gestores executam, exercem a liderança a partir dessa inteligência prática, que é essa capacidade de improvisar, de se deparar com uma realidade e eu não estou preparado, mas eu tenho que dar solução para ela. Então, eu discuti isso. E aí, nesse caminho que esses olhares da psicologia, da psicanálise, o campo da administração na gestão de pessoas, isso foi fundamental para aprofundar e conhecer essas multifaces aí das nossas decisões. Não, maravilha, assim, é muito legal também ouvir um pouco dessa sua trajetória, né, do que te motivou a seguir nesse ramo, né, da área dali de gestão de pessoas, né, de gestão de RH. Mas então acho até que isso vai ajudar muito aqui no nosso bate-papo, vai conduzir Espero muito. Vai conduzir muito aqui essa parte da experiência, né, sim. da sua carreira também acadêmica, em como enxergar, como que você vê um pouco desses temas que a gente está falando e vai abordar um pouco hoje aqui, de gestão de carreira, de habilidades comportamentais, principalmente comportamentais. E aí, entrando então nesse tema, acho que o pessoal que está nos assistindo está bem curioso para saber. Muito se fala hoje, né, no mercado, e até a gente comentou aqui na introdução, né, do estrangeirismo, né, das palavras em inglês, que está muito na moda, né, das soft skills, né, soft skills e hard skills. Queria que você trazesse primeiro para a gente, pelo menos, começar o bate-papo e deixar todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar, trazendo essas definições. O que são essas soft skills? O que são essas hard skills? E qual que é a diferença dessas duas? Porque skills a gente entende que é habilidade, mas que tipo de habilidade cada uma dessas habilidades contempla, né? Vamos lá, para nivelar e tentar simplificar ao máximo, né? Perfeito. Pegando até um pouco do que o mercado propõe, né? As consultorias especializadas ou instituições especializadas, né? Revistas, jornais, etc. E entrando um pouquinho para um lado mais crítico, que é o que eu proponho sempre quando a gente fala sobre isso. Perfeito. Resumindo, em termos de profissionalismo, assim, capacidade profissional, uma hard skill é uma habilidade técnica, uma capacidade técnica, ou seja, está associada diretamente à atividade fim que eu realizo. Enquanto a soft skill está ligada ao comportamento que eu preciso para executar essa minha atividade profissional. Vamos pegar aqui um exemplo meio aleatório. Pega um mecânico, né, de automóveis. Você leva seu carro na oficina, esse mecânico, para mexer no motor do carro, ele tem que ter um conhecimento técnico específico da profissão dele. Sim. E isso é uma hard skill. São habilidades... Treinou, estudou por um tempo. Isso, exatamente. Que está associada diretamente a essa atividade da profissão dele. Agora, se ele vai atender bem o cliente, se ele vai conseguir fazer uma análise melhor, se ele vai conseguir lidar com pessoas, enfim, qualquer outra coisa que não seja associada a um conhecimento técnico da profissão, mas assim, o comportamento que ele precisa ter para executar essa profissão, isso a gente chama de soft skill. Então, o mercado costuma dizer que são habilidades comportamentais, né, a soft skill, e o hard skill, habilidades técnicas. Onde é que começa um certo problema, né, uma certa confusão? Tem muita gente que confunde isso ou trata como sendo competências e como termos soltos também, né? Então você vê muito em revistas, né, sites e tal. Quais são as soft skills mais demandadas pelo mercado? Aí vem comunicação, inteligência emocional, liderança e tal. Vem um monte de termozinhos soltos. E a gente tem um problema, porque se a gente pegar, né, se a gente for olhar o conceito literal do inglês, né, o skill, que é habilidade, e não competence, que é a competência, se eu estou falando de habilidade, eu estou falando de uma aptidão.
Uma aptidão é algo que eu tenho que demonstrar que eu sei fazer. É como operar uma máquina. Eu tenho aptidão. Usar um computador, um Excel, um Word, um PowerPoint, uma aptidão. Então, se é habilidade comportamental, tem gente que dá uma certa confusão. Peraí, mas comportamento é uma habilidade? Porque dentro do conceito de competência, você tem o conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento que você sabe, habilidade, né? É o fato de você saber fazer, que é essa aptidão, Sim. e a atitude, esse comportamento, é você querer saber. Você querer fazer. Então, é juntar a habilidade com o comportamento, mais ou menos isso. Então, essa soft skill significa a minha capacidade que eu tenho de realizar alguma coisa por meio do meu comportamento. Eu definiria dessa forma. E isso leva a gente a algumas reflexões, né, a partir daí, porque não é tão simples como a gente imagina, como o mercado prega. Por isso que eu critico os termos soltos. Comunicação é uma soft skill. Tá, mas eu estou falando de que tipo de comunicação? Se eu estou falando, vou escrever um texto, eu tenho que ter uma linguagem, né, gramatical correta. Isso é conhecimento. E também para quem está vendo, né, de qual público que vai receber essa comunicação. Exatamente. Qual o objetivo dessa comunicação, né? Sim. Eu estou direcionando para qual público. Sim, sim. Então, faz super sentido. Se eu soltar comunicação, tem muita coisa no pacote da comunicação. Então, eu estou falando de quê quando eu falo soft skill comunicação? Para um jornalista, a comunicação oral vai ter muito mais peso. Para um médico, um psicólogo, de repente, essa comunicação não verbal também tem outro peso importante, que é a questão da expressão facial, do corpo, quando você lida com pessoas, ou lida com uma sensibilidade de contextos, né, diferentes. Então, a gente não pode simplesmente botar tudo num pacote só e só resumir. Binário, tudo, né? que é comportamento é soft skill, vírgula, né, até a página 2, porque eles têm que continuar. A gente não pode simplesmente botar tudo como sendo um comportamento só. Tá, de que comportamento eu estou falando? Quando eu falo sobre competências, eu sempre digo que a competência ela não pode parar só no conhecimento, habilidade e atitude. Ela tem que estar associada, ela sempre está associada a um contexto. O fato de eu dar aula há 15 anos não faz de mim um cara competente para fazer um podcast. Mas o mercado trabalha assim, né? Ou seja, quanto mais você vai acumulando bons resultados, mais competente você é. É uma vertente? É, mas não resolve muita coisa na prática. Porque se mudar o contexto, muda a minha capacidade de ser competente ou não. Então, na verdade, a competência, ela não é uma coisa pré-requisito, né? Assim, eu não tenho que ter competência para trabalhar. Eu tenho que trabalhar para demonstrar se eu sou competente. Então, essa competência ela tem início, meio e fim, a cada atividade que eu executo. A soft skill, que é um pedacinho dentro dessa competência, é exatamente a mesma coisa. Eu não tenho uma soft skill e vou carregá-la para o resto da vida. Comunicação. Eu domino a soft skill comunicação, vírgula, em todos os contextos, em qualquer situação, para qualquer finalidade, para qualquer público. Então, pode ser que eu não tenha esse domínio tão grande assim. Então, a gente não pode simplificar esse termo ao ponto da gente menosprezar que os cenários com que a gente lida, né, as pessoas com que a gente trabalha, elas influenciam na nossa capacidade de colocar algo em prática, que é a habilidade. Então, se eu sou bom ou não em fazer alguma coisa, depende do contexto em onde eu estou. E analisar esse contexto é fundamental para eu conseguir dominar essa habilidade ou não. E quando você fala em contexto, acho que a principal coisa que vem na minha cabeça, e eu super concordo com o que você está trazendo, acho que faz super sentido também desmistificar um pouco essa visão, que é muito comum, principalmente nos dias de hoje, né, dentro das organizações, dentro das empresas, de a pessoa tem aquela habilidade X, Y, Z. Muito não se considera esse contexto que você está falando. Exatamente. E quando você fala de contexto, a primeira coisa que vem na minha cabeça também é o contexto cultural. Sim. Quando a gente fala de você coloca lá na descrição de cargos e salários que você precisa de um profissional com X, Y, Z competências, só que quando essas pessoas vão aplicar para essas vagas, precisa ser levado em consideração esses contextos culturais também de onde a pessoa vem, o contexto em que momento de vida essa pessoa está. Então, se a gente está falando de uma pessoa que está tentando uma vaga e tem 20 anos e está na universidade, uma outra que tem 30 e, sei lá, tem família, casado, tem filhos, são contextos diferentes que vão levar essa pessoa a ter, obviamente, competências diferentes. Exatamente. Então, acho que quando você fala nesse sentido de considerar o contexto, a principal coisa que vem na minha cabeça
é isso, né? Uhum. Considerar não somente aquela competência ali na ponta do lápis ali, mas tudo que envolve isso, né? Que eu acho que é um pouco que você estava falando no início dessa questão humana e comportamental ali, de entender como que as relações são construídas e como que as pessoas se comportam, né? Exatamente. Não sei se você tem alguma opinião além disso, mas... Sim, sim. Por exemplo, até mesmo o nosso contexto urbano, vamos dizer, a infraestrutura sim, urbana, verdade. ela influencia a nossa capacidade de lidar ou não com comportamentos diferentes. Se eu não me engano, foi a ONU, eu publiquei isso no Instagram um tempo atrás, mas eu esqueci, eu perco as referências às vezes. Se eu não me engano, foi a ONU, de uma pesquisa, né, sobre saúde. O Brasil é o primeiro país no mundo, no ranking do povo mais ansioso do mundo. Caramba. Nós somos o povo mais ansioso do mundo. Vai me dizer que isso não afeta a nossa capacidade de trabalhar, não afeta a nossa capacidade de falar com as pessoas, em qualquer situação, dentro ou fora do trabalho, de produzir alguma coisa para alguém? Claro que afeta. Então, isso é bom ou ruim? E para quem? Né? Então, assim, o fato da gente ser um povo ansioso me torna uma pessoa mais habilidosa em lidar com pessoas, porque eu lido com pessoas ansiosas o tempo todo. Então, quando eu não lidar com um povo mais ansioso, eu sou mais preparado? Não sei. Ou eu sou tão ansioso quanto as pessoas com quem eu lido no dia a dia. Eu lidar com uma equipe, né, ter a experiência de liderar uma equipe numa empresa de pequeno porte há 15 anos, me dá uma soft skill de liderança a ponto de eu conseguir assumir uma equipe de uma empresa de mais de 50 anos, de capital misto, que tem estatutários CLT. Sabe? Então, assim, são contextos completamente diferentes e eu recebo essas pessoas do meio ambiente onde elas estão. E esse meio influencia na capacidade delas de lidar umas com as outras. Então, quando a gente fala de gestão de soft skill, a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Tá? Não, perfeito. Acho que isso faz super sentido. E aí, até pra gente encerrar nessa linha de raciocínio, quando a gente fala na prática agora, a gente falando das empresas, você enxerga isso sendo considerado para as empresas? A gente falou, né? Quando a gente está ali, de repente, fazendo uma descrição de cargos e salários, ou até mesmo participando de processos seletivos. Então, falando agora de um pouco de onde eu venho, e eu acho que onde o pessoal também que está nos assistindo vem. Nós somos alunos e estudantes, estamos, de repente, buscando ali uma vaga de estágio. Quando a gente vai buscar essa vaga de estágio, tem lá a descrição de pré-requisitos mínimos ali que você precisa ter para pleitear aquela vaga de estágio. Então a gente está falando ali de competências ferramentais, né, técnicas, como você citou. Então, de repente, ter um conhecimento no pacote Office, ter um segundo idioma, algum nível de idiomas. Então, ter essa parte técnica, mas principalmente no estágio, até porque as empresas entendem que o estagiário, né, o aluno, ainda não se desenvolveu na sua plenitude ali em termos de habilidades, né, de faculdade, de carreira. Principalmente em vagas de estágio, o que mais a gente vê na descrição da vaga, né, quando a gente entra. Se você entrar no LinkedIn agora, é exatamente isso, né? O que eles esperam de... Você não está lá para aprender, você está lá para entrar pronto. Exatamente. O que eles esperam que você deveria ter. Então, o que você acha que as empresas de fato... Como que você acha que as empresas de fato olham para essa questão das soft skills? A gente está falando aqui muito do cenário que a gente acha que seria o ideal, né? Considerando todos esses cenários, todo o contexto, entendendo que uma habilidade soft skill, como a gente está falando, não depende única e exclusivamente de um único fator. Então, pessoas vão ter a mesma habilidade em níveis e em situações e cenários diferentes devido a passados, contextos e criações diferentes. Mas como que você enxerga que as empresas hoje olham isso na prática? Você vê que isso de fato é o que acontece ou não? A gente está muito longe do que deveria ser na sua visão aí do cenário ideal. Vamos lá, vamos pegar vou jogar alguns dados aqui que vai te levar e vai levar o pessoal a talvez um raciocínio que é onde eu quero chegar, né? Antes de eu falar propriamente dito sobre isso. O Sebrae tem um grande painel que controla o número de empresas, né? Uma estatística, né, de empresas no país, que é o Data Sebrae. Então, se o pessoal quiser depois botar lá na pesquisa na internet, né, bota Data Sebrae, painel de empresas, o pessoal vai encontrar vários dados interessantes ali sobre empresas no país. Vou te botar como cobaia. Chuta quantos CNPJs, assim, de 0 a 100%, qual percentual de CNPJs representa o número de pequenos negócios no nosso país? Pequenos? Pequenos. Qual é a porcentagem de todas as empresas que existem? Eu acho que é muita coisa. Eu estaria, sei lá, uns 85%? 85%, quase. 90%. Eu imaginei. Então, quando a gente fala mercado de trabalho, eu também sempre falo com o pessoal, de que mercado você está falando? Porque a nossa realidade 90% dos CNPJs do nosso país são de pequenos negócios. E claro, não culpabilizando os empresários, né, de pequenos negócios, mas a gente sabe que o pequeno negócio, cara, tem desafios de montão.
Então, não espere uma grande preparação de gestão de pequenos negócios, porque muitas vezes aquele pequeno negócio é fruto de uma sobrevivência daquele empreendedor, né? Tá muito mais que deu tentando sobreviver certo e tal. também do que de fato Exatamente. crescer. Ele está preocupado com outras coisas, né? Sim, E sim, não sim. muito com a gestão em si, sobretudo a gestão de pessoas. É uma característica, na verdade, né? Até aí, ok. Junto a isso ao que eu falei, né? Nosso país é o país mais ansioso do mundo. Junto a isso ao que você comentou sobre o estágio. E, não sei para quem, né, conhece, o Rio de Janeiro chegou ao ponto de estabelecer de promulgar uma lei proibindo as empresas de pedir experiência para contrato de estágio. Não, isso é Ao surreal. ponto que a gente chegou de que, olha, para ser contratado como estagiário, você tem que ter experiência. Ora, então você não tem que Não ser faz estagiário, sentido, você tem que ganhar como funcionário, né? Seja júnior, sendo E pleno. ainda assim, mesmo tendo a lei, tem muitas empresas que Né? Não vamos nem entrar nesse assunto, né? Senão a gente vai sair daqui com derrota, né? Desmotivado. Então, assim, eu tenho cenário de muitas empresas não preparadas, porque é característica do nosso mercado, tem um povo mega ansioso e tenho empresas querendo um profissional pronto, quando eu falo de grandes empresas em geral, que são as que contratam estagiários. Então, assim, eu não preciso, né, falar muito no sentido de estamos preparados para entender que a soft skill tem toda uma complexidade. Não. O mercado vai querer reduzir ao máximo, até porque esse empreendedor que está na prática, que está buscando sobreviver, que está lutando com muitas coisas, ele quer o profissional mais pronto possível. Que não existe. Mas é possível você ter pré-requisitos que te deem condições de você enfrentar novos contextos? Claro. Se esse empreendedor está disposto a avaliar isso em você, ótimo. Se ele não está disposto, ele quer um profissional pronto, se eu quero um emprego, eu tenho que de alguma forma me adequar a esse mundo que essa empresa está esperando. Exatamente aí que eu ia chegar. E aí, como é que eu me adequo nisso, que a gente pode ir conversando mais Sim. um pouco sobre isso, né? Sei lá, se a empresa diz lá que ela está procurando um profissional, aliás, é uma coisa meio irônica, né? Trabalho em equipe, né? Você trabalha bem em equipe? Paulo? Eu acho que sim. Pelo menos eu julgo que sim. Mas quem é que pode falar que você trabalha bem em equipe? Você ou as pessoas que trabalharam com você? A equipe, exatamente. Então, o que eu pergunto para as pessoas se elas sabem trabalhar em equipe? Você conhece alguém que diz que não sabe trabalhar em equipe? Todo mundo Por mais fala. que não saiba. Exato. Ninguém vai dizer, não, eu não trabalho não, eu odeio trabalhar em equipe. Sim, não vai conseguir. Então, tem alguns paradigmas que o mercado começa a pedir que não faz sentido na prática. Então, é tudo para inglês ver, né? Como a gente diz no ditado. Mas eu necessito saber trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é uma soft skill? Pode ser. Uma habilidade comportamental. Eu ouvir, chegar a um consenso, saber ouvir críticas, saber lidar com gente que não está entendendo o meu método de comunicação. Enfim, tem uma certa, quase arte aí no meio para você trabalhar em equipe. Então, eu sei que eu tenho que me preparar. Esse é um pré-requisito que é fundamental para eu trabalhar em qualquer contexto. Agora, eu vou saber trabalhar bem em equipe em qualquer contexto? Possivelmente não. Só vou saber quando eu for experimentando vários contextos. E aí fica uma dica depois que eu vou comentar sobre essa preparação de trabalhar em vários contextos. Então, acho que assim, o mercado não está preparado. E o que a gente tem a fazer como profissionais é tentando observar quais são os principais pré-requisitos, que os contextos das empresas, onde eu quero trabalhar, que demandas são essas, para que eu consiga me alinhar o meu perfil profissional o máximo possível do máximo de empresas possíveis. É fácil? Não. Nem tem varinha mágica. Mas é um caminho possível de se fazer. Eu ia chegar justamente nesse ponto, né? Eu comentei, falei, era exatamente o que eu queria chegar, porque até na minha curta, porém já alguma experiência profissional, é o que eu tenho enxergado também, né? Antes mesmo de eu trabalhar, né? Hoje eu tenho ali a minha função de analista, mas antes mesmo disso, antes mesmo de fazer estágio, algo assim, eu estava procurando também vagas de estágio e participei de alguns processos seletivos, né? Que não tive sucesso, ou até mesmo acabei optando por não seguir, mas que era sempre a mesma coisa. Você participava, chegava até a dinâmica de grupo, e dentro da dinâmica de grupo, os recrutadores tentavam ali, de alguma forma, avaliar se os candidatos, né, se os estagiários, tinham aquela competência que eles estão buscando, né? É o cenário que é hoje, é a realidade que a gente vê hoje nas empresas, né? As empresas, elas tentam buscar
funcionários, principalmente quando a gente está falando de estágio novamente, né, voltando ali até com a Ali que você comentou, né, de tentar não buscar necessariamente pessoas já prontas tecnicamente, mas sim pessoas que tenham o perfil comportamental que elas vão encontrar dentro do dia a dia. Né? A gente fala muito de clima organizacional, então qual que é o clima daquela empresa? Qual que é o perfil? De repente, na minha empresa, é uma empresa que tem uma área muito dinâmica, então eu preciso de pessoas que consigam se adaptar a esse dinamismo, de estar sempre ali tendo tarefas diferentes. A cada dia você não sabe qual vai ser o seu dia de trabalho. Ou não. A minha empresa, a minha área, de repente, ela é uma área mais monótona, precisa de um processo mais bem definido e eu preciso de pessoas que saibam se adequar mais a essa repetição. Então, o que eu vejo é muito isso, né? Os recrutadores buscando dentro dessas dinâmicas, desses processos seletivos, essas habilidades, essas competências dentro dos estagiários, das pessoas que estão ali pleiteando a vaga. E aí era justamente aí que eu queria chegar e te fazer essa pergunta de, na sua visão, na sua experiência, até como gestão de RH, como que você enxerga que os candidatos, principalmente, novamente, falando do nosso público, uma galera que de repente está buscando uma vaga de estágio, como que você enxerga que essa galera pode se preparar para esses momentos ali de tensão ali durante a entrevista de emprego, durante a dinâmica de grupo, como não necessariamente se moldar ou se adequar à vaga, porque vai muito de quem você de fato é, mas como você trazer isso um pouco mais perto e deixar um pouco mais suave essa participação, de repente é uma vaga que a pessoa quer muito, né, uma empresa que ela quer muito trabalhar. Então como que você enxerga e quais seriam essas dicas que você poderia trazer para a nossa galera, para o nosso público, de como se adequar a essas vagas e essas habilidades que o mercado mais pede, né, hoje em dia? Vamos lá. Se eu falo de soft skill, se eu entendo soft skill como uma habilidade comportamental, a habilidade eu desenvolvo. Para eu desenvolver a habilidade, ela está associada à prática. Então eu tenho que praticar alguns comportamentos. É a primeira reflexão. Não adianta eu querer, como é que eu me preparo para liderança? Vou ver uns videozinhos, fazer um curso. Ok, você vai adquirir conhecimento a respeito disso. Mais teórica, né? Mas você só vai aprender a ser líder se você começar a assumir algumas responsabilidades em alguns grupos onde você tem contato. Habilidade de comunicação, né? Análise crítica, tudo isso vem por experiência. Então eu sempre recomendo para todo mundo, para quem está no contexto universitário, se lança. Quebra um pouco essa casca de não, mas eu não sei, ou que eu também já ouvi, não, mas eu tenho as minhas características, essas são as minhas características que vão me levar, né, ao meu sucesso profissional. Isso é muito bonitinho na teoria, na prática não funciona assim. Então, no contexto universitário, converse com os professores, porque o fato de você conversar, simplesmente conversar com os professores, já te coloca numa habilidade de comunicação interessante. Você criar uma certa linguagem diferente da... Tipo, assim, sabe qual é? Isso você fala para os seus amigos. Quando você fala com um professor no ambiente profissional, você não vai ficar falando gíria o tempo todo. Então, você tem que se perceber na questão de linguagem, de postura, do ambiente também, formação de argumento. Será que ele está entendendo o que eu quero dizer para ele? Então, começa a bater papo, começa a conversar com os professores. Eu já recebi, né, em sala de aula, muita gente que vinha puxar papo comigo e que eu percebia que a pessoa estava tentando criar, mas não tinha o menor tato. E eu dava corda, porque eu estava percebendo assim, poxa, está tentando. E é isso mesmo, tem que tentar. O lugar de errar é na universidade, não é no mercado profissional. Porque se você erra no mercado profissional, você vai para a rua. Na universidade não, você pode errar à vontade, menos nas provas, mas você pode errar à vontade. Então é um ambiente para você testar as suas capacidades. Poxa, o que eu me dei bem, o que eu não me dei bem, se eu preciso investir em algo que eu me dei bem, mais do que ficar me preocupando com algo onde eu não me dei bem. Aquela velha história, né, que a gente ensina a criança. Português e matemática. É ruim em matemática. Menino, vai estudar matemática. Cara, investe no português que a pessoa já é boa, a criança já é boa. Deixa ela fazer pelo menos o mínimo em matemática que ela precisa para a vida, mas continue investindo no português, que aquilo vai ajudar ela a se desenvolver melhor do que ela estagnar no português e tentar matemática que ela não tem uma vocação talvez natural para aquilo. Não, e faz super sentido, né, participar desses eventos, assim, até trazendo um pouco da minha visão pessoal, desde que eu entrei na faculdade, né, para quem está assistindo a gente aí e é daqui do nosso curso de administração, provavelmente já passou por mim em algum momento ali na minha trajetória aqui, né, estou indo para o finalzinho da minha faculdade, graças a Deus. Desde que eu entrei eu tive essa visão também de, cara, eu sei que eu tenho uma habilidade de comunicação, tanto que a gente está aqui fazendo um podcast que vai para a internet, então eu sei que eu tenho uma habilidade de comunicação.
como que eu pego essa habilidade de comunicação e potencializo ela ao máximo para que seja de fato a minha principal característica, meu principal ponto forte, né? Porque lá quando a gente chega na entrevista de emprego sempre pergunta, né, os seus pontos fortes e fracos, os fortes é sempre mais fácil de falar. Como que eu faço para desenvolver isso, né? E sempre foi, né, desde que eu entrei, também tive muitos bons professores aqui na Universidade Veiga de Almeida que me orientaram dessa forma. Eu sempre busquei isso em mim, participar desses eventos, ter a iniciativa e a proatividade de construir essas agendas, né? Então acho que isso é fundamental. E se eu puder também deixar de dica para a galera, é isso: participe desse tipo de evento, atividades extracurriculares, que não sejam só pelas horas complementares, né, que a gente fala muito, mas que de fato seja para agregar algum tipo de conhecimento, algum tipo de competência nova que você pode desenvolver. Então se eu pudesse dar de dica para alguém, e para o pessoal que está nos assistindo é isso. E aí novamente conecto e faço um convite a vocês. A gente está durante o mês de setembro tendo aqui o nosso mês da administração. Então é uma série de eventos, palestras, podcasts, como a gente está fazendo, oficinas, treinamentos, workshops. Então é uma série de eventos que vocês vão ter oportunidade de desenvolver essas habilidades. Não somente ter ali o conhecimento teórico, então a gente vai ter, por exemplo, você falou de comunicação, de apresentação, a gente vai ter um workshop de oratória, de como você falar em público. Sensacional. Entendeu? É um workshop que a gente vai trazer um professor para falar de dicas de como que você faz para destravar esse medo de falar em público. Quando a gente fala das habilidades técnicas também, a gente vai ter um workshop de Excel, a gente vai ter um workshop falando de como você construir um storytelling. A gente fala muito hoje em dia também de inteligência emocional. A gente vai ter uma palestra falando sobre como você pode desenvolver a sua inteligência emocional, como você ter atenção, né, a algumas situações que acontecem no dia a dia de trabalho e de faculdade que podem te acarretar em algum problema emocional. Então, como você faz para lidar com isso. Então, a gente tem, galera, uma série de eventos muito legais, aí, bem completos aí durante o nosso mês de setembro, para que vocês possam desenvolver essa habilidade que o professor Wagner tá falando aqui pra gente. E aí, Wagner, até trazendo essa questão do network, né, que vai ser também uma oportunidade para a galera, a gente vai ter algumas grandes empresas aqui no nosso evento. O que você vê também sobre essa questão de criar essas relações pessoais no mercado de no ambiente de trabalho, né? Então, uma vez que eu entrei, né, sou estagiário, preciso desenvolver não somente essas habilidades, como a gente está falando, mas eu também preciso começar a desenvolver as habilidades técnicas. Como que, além de tudo isso, eu construo relações verdadeiras ali durante a minha trajetória de estágio, durante a minha trajetória como auxiliar, assistente, para poder, de fato, lá na frente, eu conseguir construir essas relações que podem, de repente, como você falou, você teve uma professora que teve aula contigo e depois de um tempo, quando você teve seu mestrado, falou, vem aqui dar aula no meu curso. Então, de repente, fazer essa junção, né, do networking de fato ali verdadeiro, né, quando você constrói de fato uma conexão com a pessoa, para também oportunidades de emprego, né, que a gente sabe que hoje em dia, principalmente no mundo corporativo, é algo que está muito em alta. Queria pegar um pouco da sua percepção desse tema, né, esse mundo do networking, de você fazer contatos, e o que você gostaria de deixar de mensagem para o pessoal em como desenvolver essa habilidade também. Essa questão de rede de relacionamento ela é fundamental porque ela trabalha duas habilidades comportamentais. Além dessa comunicação que a gente está falando o tempo todo, que é uma das que eu destaco realmente que a gente precisa muito hoje, é a sua capacidade de se colocar em situações diferentes. E isso, para quem é mais novo, é mais difícil, né? Quando a gente é muito jovem, a gente não tem essa percepção até passar por certas experiências. Então, experiências de quem é um pouco mais velho, né? A gente consegue entender que ambiente universitário não é para você fazer tudo o que você quer ou falar tudo o que você pensa. Porque do seu lado pode estar alguém que amanhã vai trabalhar com você. Perfeito. Ou vai ser o seu chefe. E isso eu falo de carteirinha porque na minha graduação, quem me levou para a empresa onde eu construí 6 anos, né, grande parte da minha carreira, foi uma colega de turma, que era coordenadora na época, né, de uma comercial, uma empresa de energia. E ela perguntou para mim, você não está trabalhando não? Eu falei, não, estou desempregado, porque eu estava num intervalo de desvínculo, né, de mercado. Tá, e você fazia o quê? Eu falei rapidamente, tal. Você quer trabalhar comigo? Aí eu tomei um susto assim, em primeiro lugar, porque até então uma colega de turma, né? Então trabalhar comigo, né, e aí que eu fui entender, que até eu nem sabia que ela era gestora. Aí que eu fui entender, e quando eu pisei na empresa que eu vi a responsabilidade dela e o peso que ela tinha, eu falei, cara, essa mulher era a minha colega de turma na faculdade. E eu, moleque, com 18, 19 anos. Então, assim, na sua turma você vai encontrar gente que ao longo da vida pode ter peso na sua carreira, né?
Então, assim, no ambiente universitário, você construir relacionamentos, o mundo é movido por interesse. É um fato que a gente tem que aceitar. Você pode não lidar com pessoas de forma leviana por interesse, mas Sim. você tem que entender que a sua relação com as pessoas ao seu redor pode ser na sua família, pode ser no ambiente religioso, pode ser numa empresa, pode ser qualquer lugar, na rua, é por interesse. E essa visão de você sempre se preparar para se apresentar ou conversar com as pessoas pode abrir muitas oportunidades que você não imagina. Claro, a cada 100 pessoas com quem você convive, 2 podem te apresentar alguma oportunidade interessante. Agora, se você acha que isso é uma baixa, né, possibilidade, é muito pequeno, é melhor do que nada. Né? Então é melhor você ter a chance de conviver com 2 pessoas em 100 que podem te abrir oportunidade, do que conviver com 500 que nunca vão querer você perto delas. Por conta de você falar mal da sua empresa o tempo todo onde você está, falar mal da universidade, falar mal dos professores, falar mal da sua vida, ficar reclamando de tudo, ficar propondo jeitinho de fazer as coisas. Cara, quem está perto de você é um livro aberto. Você está sendo um livro aberto. Então essas pessoas nunca amanhã ou depois vão querer compartilhar alguma coisa com você. Eu sempre falo assim, né, para alguns alunos, né, não falo às vezes tão diretamente porque às vezes pode ofender, mas durante o curso da disciplina, trabalho em grupo que a gente passa, aí vem um pessoal, né, na resenha direto, não sei o que, tá tudo muito bem, quando bota para fazer trabalho em grupo, começa as tretas, começa isso, aí vem choramingar, Wagner, nunca passei por isso não. Não, ninguém passa por isso. Aí chega no finalzinho ali, Wagner, me tiraram do grupo, que eu não consigo, aí dá vontade de falar, e você não imagina por quê? Porque observando o comportamento das pessoas, cara, na resenha é uma coisa. Sim. Na hora de dar seriedade, fala, cara, você faz isso, isso e aquilo outro, eu não vou botar você para trabalhar comigo, nem vou querer associar minha nota de avaliação ao seu desempenho. Sim. Então, se a gente não enxergar que ao convívio com essas pessoas, em qualquer ambiente onde você está, é uma apresentação pessoal, o que você faz e fala, diz quem você é, se você não entender isso, você tem grande chance de estagnar a sua carreira profissional. E depois culpar o mundo inteiro porque o mercado de trabalho não quer para você. E uma outra dica é você viver em contextos o máximo que você puder, diferentes, o máximo que você puder. Esse negócio de você ficar só participando de coisas que você... ali também. Não, eu só gosto disso, gosto dessas pessoas, gosto dessa característica de gente, vou só a esses lugares. Isso vai te fechar ao redor, né, das pessoas e ao longo da sua carreira profissional. Então, se você quer... eu quero fazer um processo seletivo para aquela empresa, e lá pede uma soft skill de, sei lá, análise crítica. Cara, eu tenho análise crítica? Bom, depende, mas o que é para aquela empresa análise crítica? É análise de dados, é uma análise para atendimento ao cliente, você vai resolver problemas, enfim. Aí você tem que ter essa leitura também, porque de empresa para empresa essa forma que a gente falou lá no início, né, que a empresa precisa considerar o contexto da pessoa, a pessoa também precisa considerar o contexto da empresa que ela está indo. Então, como é que eu vou me preparar para aquilo? Cara, eu tenho que ter uma mínima noção de que eu lidei em contextos diferentes, em situações diferentes, com análises críticas, então acho que eu estou preparado para entrar para aquela empresa. Um exemplo bobo. Conversa com pessoas que pensam completamente diferente de você. Isso é difícil. Ninguém falou que seria fácil. Mas isso te prepara de uma forma, cara, que quando você passa depois por isso, você vê o quanto você conseguiu se preparar, o quanto você não se afeta por certos problemas, né, de interpessoais, o quanto você consegue fazer vista grossa ou superar probleminhas ou coisas muito pequenas para você não dar valor e valorizar coisas maiores. Sei lá, pega alguém que pensa politicamente diferente de você, pega alguém que tem uma idade muito diferente de você, né, que são gerações diferentes, alguém que mora num lugar mega diferente, alguém que está numa área completamente diferente da sua. Cara, troca uma ideia, bate um papo, convive um pouco com essas pessoas, para aumentar a sua tolerância ao diferente, ao diverso, e você aprender também a passear um pouquinho entre ambientes diferentes. Isso vai te exercitar em uma série de habilidades comportamentais para você estar preparado para o mercado de trabalho, não só para o campo da administração, mas para qualquer campo profissional. E no contexto universitário é o laboratório perfeito, porque aqui tem gente de tudo que é tipo. Gente estranhíssimas,
E gente muito competente, muito legal, que você nem imagina o quanto essa pessoa tem um peso lá fora. Então, observe bem quem está ao seu redor, planeje a sua imagem, porque essa pessoa pode estar interessada em você e você é interessada nessa pessoa sobre o que um pode contribuir para o outro. Não, perfeito. E acho que faz super sentido tudo isso que você tem falado. E aí eu queria conectar, né? A gente está chegando, infelizmente, aqui no finalzinho do nosso episódio, né? Por mim, eu ficava muito mais tempo aqui conversando contigo. Mas eu queria conectar com um cenário que a gente vê muito hoje em dia. E, novamente, falando de um lugar que eu venho e que eu acho que é o público que está nos assistindo, essa galera que está fazendo faculdade hoje em dia, que é um pouco tem essa cabeça um pouco mais jovem, mais atual. A gente tem muito, hoje, a tecnologia, né, inserida em tudo do nosso contexto. Né? A gente está aqui fazendo esse podcast, mas a gente tem aqui a tecnologia aqui, a tecnologia aqui, a tecnologia ao todo redor. E eu sinto, né, eu queria pegar também a primeira pergunta e ver se você concorda e ter a sua percepção, mas que muitas dessas habilidades que a gente está falando vêm se perdendo um pouco, muito em função das interações sociais que vêm diminuindo muito. A gente está falando de novos modelos de trabalho, a gente está falando de trabalho remoto, que você nunca mais precisa nem ter contato físico com a pessoa que você trabalha todos os dias. Então, eu queria pegar um pouco da sua percepção, no sentido de, você concorda que, de fato, algumas habilidades, e quais são as habilidades que você enxerga que estão perdendo um pouco o espaço e as pessoas estão dando passo atrás e não desenvolvendo tanto por conta da tecnologia, porque estamos nos apoiando na tecnologia por muitas vezes, ou até mesmo porque a tecnologia acaba invadindo esse espaço, né, naturalmente, né, no dia a dia de trabalho, e em contrapartida, quais são as habilidades que você enxerga como oportunidades para a gente desenvolver durante o nosso período de faculdade, quem está se formando agora também, pensando que a tecnologia está chegando. Então a gente tem aí inteligência artificial, automações chegando. Quais são as habilidades de competências comportamentais que você enxerga também que são oportunidades para alinhar com essa tecnologia, com esse advento da tecnologia que está chegando e já está muito mais inserido, né? Não só chegando nas nossas vidas. Toda vez que eu comento sobre tecnologia, nos lugares onde eu vou, eu faço uma brincadeira, uma menção, que é o seguinte: você já ouviu alguém culpar o relógio pela nossa falta de tempo? Alguém fala assim, cara, maldito relógio, né? É por causa do relógio que a gente não tem tempo mais hoje e tal. Não faz o menor sentido. Mas a gente culpa a tecnologia por muitas coisas que ela não tem culpa, porque a tecnologia é um meio só. O culpado sou eu pela forma inadequada com a qual eu uso essa tecnologia. Então, seja uma tecnologia, desde uma videoconferência até a inteligência artificial. O que isso implica para a gente? Claro que em termos de dinamismo de tarefas, ajuda muito para você otimizar, né? Tornar ótimo o seu tempo ao longo do dia para executar uma série de atividades. Ok, até aí. Porém, em termos comportamentais, como você bem colocou, isso me afasta um pouco da relação pessoal com os outros colegas de trabalho, se eu sou gestor com meus funcionários, etc. Então, para mim, duas habilidades fundamentais em qualquer tipo de empresa que demande o uso de tecnologia sempre vão ser, até que o contexto mude para um outro patamar, né, de uma outra necessidade. Sim. A comunicação que a gente está falando aqui do início ao fim, Sim. em várias vertentes, desde a escrita até a oral, e pela não verbal também, que é a comportamental. E como é que eu trabalho isso, né? Poxa, mas eu estou no trabalho remoto e tal. Acho que, se não todos, quase todos que usam tecnologia em trabalho remoto precisam abrir vídeo, câmera, né? Áudio para falar. Então, na primeira oportunidade que você tiver, abra a sua câmera, fala com o microfone. Não fica só com câmera fechada e no chat direto, porque virou rede social. Né? Eu só comento, eu converso com as pessoas por rede social, eu faço stories lá e também fico lá curtindo ou comentando. A gente se reduziu a uma linguagem digital por emojis, né? Ou por abreviações. Isso no campo profissional tem dado um efeito adverso muito negativo. Ao ponto de pessoas travarem quando elas têm que falar qualquer coisa junto com outras. Pode ser numa reunião presencial de 5 pessoas ou numa live, numa videoconferência com 5 pessoas. Fulano, fala sobre o sei o quê, fala sobre o assunto. Pronto, desestrutura a pessoa completamente, porque ninguém mais está sendo ser colocado à disposição para poder falar com as outras pessoas. Construir um argumento, apresentar uma ideia, saber ouvir. O que eu ouço de pessoas hoje atropelando a opinião das outras, enquanto está falando, a pessoa vem e atropela, e às vezes fala uma coisa que não tem nada a ver com o que você está falando.
Gente, isso tudo é comportamento. E é uma habilidade comportamental. Então, essa é a questão da comunicação. ChatGPT, né? Vamos botar aí o mais famosinho. Sim. Eu costumo falar que ele é a nova calculadora. Uhum. Porque a calculadora adormeceu nossa capacidade de fazer conta de cabeça. Sim. Você tem a calculadora e tem outra forma de fazer conta. Papel na cabeça, eu vou para onde? Na calculadora. E o uso intenso ao longo do tempo, ela adormece a sua capacidade de fazer cálculos de cabeça. Eu sou um desses. Sempre preferi fazer uma calculadora. O ChatGPT vira a nossa calculadora da comunicação. Se o ChatGPT escreve para mim, se ele tem ideias para mim, se a inteligência artificial me traz um resultado que eu antes buscaria por conta própria, quanto mais eu uso isso, menos eu estou conseguindo pensar, raciocinar e analisar. E é o que justamente as empresas vão precisar daqui para frente. Porque se eu uso inteligência artificial para fazer uma análise de mercado, uma análise de contratação, LinkedIn da vida, a inteligência artificial vai fazer a leitura do perfil, vai pegar palavras-chave, vai te trazer um monte de candidato. Tá, e você faz o que com eles depois? Como é que você conversa com esse pessoal? Como é que você consegue apresentar uma situação, às vezes até de uma contradição, para pegar se essa pessoa tem ou não a habilidade que você deseja? Se ela tem ou não um pré-requisito que você está buscando, uma iniciativa, sabe, uma análise crítica, enfim. Então, eu acho que essa análise, e é por isso a análise crítica, é você olhar a informação que a inteligência ou a tecnologia te dá e saber o que eu faço com essa informação. Isso a gente precisa aprender a fazer, desde a faculdade. Então, qualquer trabalho que vocês tenham, qualquer oportunidade que vocês tenham de usar a tecnologia, mas dar um significado a isso, ter uma análise crítica, sem deixar que ela fale no seu lugar, é fundamental para você se desenvolver e ficar preparado para esse mundo tecnológico que está se apresentando para a gente cada dia mais. Perfeito. Wagner, mais uma vez, cara, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Acho que todo mundo que está assistindo a gente conseguiu refletir bastante, né, sobre o que são de fato essas soft skills, o que são essas habilidades e como que o mercado enxerga isso. Queria te pedir para deixar uma mensagem para o pessoal aí, um minutinho para a gente encerrar, um pouco falando aí sobre esse fechamento aí desse nosso episódio, sobre o que você acha de fato aí sobre esse tema que a gente está falando aí o episódio inteiro, que são essas soft skills, habilidades, competências. Então, deixa um recadinho para a galera que está nos assistindo. Antes de tudo, agradecer pela oportunidade aqui, você aqui comigo, Vinhas como parceiraço desde sempre, o pessoal que teve paciência de assistir a gente aqui até o final. Falando de soft skill, acho que o que eu posso deixar para você pensar aí do outro lado a gente está muito preocupado com o resultado, né? A gente é uma sociedade de resultado, mas não se preocupe tanto com o resultado, mas com o seu desempenho, ou seja, como você age para chegar no resultado, que escolhas você faz para chegar nesse resultado, porque o resultado em si não quer dizer muita coisa, mas como você chegou ao resultado, às vezes fala muito mais do que às vezes o não atingimento de resultado. Eu posso ter crescido muito por ter tomado uma iniciativa na caminhada, mesmo que eu não tenha conseguido chegar num bom resultado. Então, preste mais atenção nas pessoas com quem você convive, com quem você fala, nas oportunidades que aparecem, nas escolhas que você tem, enfim. Pense em como você tem feito as coisas e não somente em fazer melhor para chegar no resultado. Perfeito. Wagner, mais uma vez, cara, muito obrigado pela sua participação, aí, sua disponibilidade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui do nosso episódio. Espero que tenha sido muito útil aí para vocês nesse desenvolvimento. Novamente, fica aqui o convite. Participem da agenda de eventos que a gente está fazendo aí no mês da administração. Temos bastante coisas ainda aí pela frente, palestras, workshops, treinamentos. E temos mais um episódio. Fiquem ligados aí no próximo episódio para poder a gente encerrar com chave de ouro essa nossa edição limitada do mês da administração. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.